de hoje é sobre Lucíula, do José de Alencar. Eu tenho esse livro aqui que eu comprei, da editora Armazém da Cultura, nessa edição aqui muito bonita. Mas eu já quero adiantar para vocês que é uma edição que tem muitos erros, assim, muitos erros. Quando eu falo muitos é porque são muitos. Ele é um livro bem curtinho, mas chegou um momento da história que eu fui procurar no iPad para ver se de repente eu tinha esse livro. Mas infelizmente eu não tinha, eu tinha outros livros do José de Alencar e eu falei, enfim, vou ter que continuar além dessa edição. Porque eu fiquei irritada. Sério, gente, eu fiquei muito irritada. Porque, convenhamos, né, gente, é um livro para vestibular. Erros, assim, de digitação, erros gramaticais. Existe um personagem aqui no livro que ele se chama Couto. E você encontra o nome dele em diversas partes do livro escrito como conto, um conto. Então, assim, são erros, né, que isso não aconteceu uma vez, aconteceu umas 10 vezes, tipo, gente, que edição horrível, sério. Fiquei bem triste com isso, porque, né, Lucíula, José de Alencar, não era pra ter tantos erros assim, né, mas enfim. Então, vamos lá. José de Alencar. Eu amo José de Alencar, apesar de ter lido somente um livro dele, que é o Guarani. Eu li esse livro não sei quantas vezes quando eu era adolescente. Não tenho mais o livro aqui, eu pretendo comprá-lo e reler e fazer vídeo aqui no canal, porque é um livro que eu gosto muito. Eu achei uma história incrível. E esse aqui é o segundo livro do autor que eu li. E sim, gente, esse aqui é um livro também incrível, mas eu preciso contar pra vocês qual foi a minha impressão de leitura no começo dessa história, tá? Vamos lá. José de Alencar faz parte aqui, né, do romantismo. E o que é o romantismo? O romantismo não é simplesmente uma história de amor, mas uma história de idealização. Tudo é idealizado. E esse livro aqui, gente, ele faz parte de uma trilogia, e isso eu não sabia. Então nós temos Lucíula, nós temos Diva e nós temos Senhora. São 3 personagens femininas do José de Alencar e faz parte dessa trilogia. E eu tenho Senhora e um Diva que eu pretendo ler, não sei se o mês que vem ou janeiro, mas eu pretendo ler em breve porque eu fiquei bem curiosa, eu gostei bastante do que o José de Alencar escreveu aqui no livro sobre a questão da... Então vamos lá, esse livro aqui ele foi publicado em 1862, eu esqueci de mencionar. E aqui você terá a história do Paulo, tá? Quem narra a história pra gente é o Paulo. E pelo que eu li aqui na introdução, nós temos um prefácio bem bacana aqui no livro desse João Almiro. E nós tem uma nota, tem aqui ao autor, que eu achei isso aqui bem interessante. Pelo que eu entendi, o José de Alencar ele reuniu umas cartas, né, algumas cartas desse Paulo contando a história dele. E ele escreveu esse livro. Então, realmente o Paulo narrando a história e o Paulo contando a história da vida dele. O Paulo morava em Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro visitar um amigo de infância, que é o Dr. Sá, o Senhor Sá, alguma coisa assim. E estava tendo uma festa na cidade. E estava tendo uma festa na cidade chamada Festa da Glória. E ali o Paulo olha, né, descobre uma mulher sentada ali, ok? E essa mulher chamou muita atenção dele. E o Sá conhecia essa mulher, foi até ela, tal, apresentou, eles conversaram e Paulo ficou encantado com ele. E o Sá falou para ele: cuidado, Paula, ela não é uma senhora, ela é uma cortesã. Ou seja, uma cortesã naquela época era uma prostituta. Só que o Paulo não acreditou nisso. Ele falou assim, não, é impossível ela ser uma prostituta. E o Sá falou, caro amigo, ela é uma prostituta, ela é uma cortesã. Todos nós a conhecemos. E o Paulo, ele não conseguiu visualizar isso na Lúcia, né? O nome dela é Lúcia. Ele não conseguiu visualizar isso nela. Ele viu que ali existia uma outra mulher. E conversa vai, e conversa vem. Lúcia e Paulo se apaixonam. Eles se apaixonam a um ponto que Lúcia... e isso causou um certo impacto, porque Lúcia era uma mulher que... ela não deixava se envolver com nenhum homem. Nenhum homem. Absolutamente nenhum. E com Paulo isso foi diferente. Então isso começou a, né,
causar uma certa fofoca na cidade. Porque que aconteceu? A Lúcia se afastou dos teatros, a Lúcia se afastou dos bailes, se afastou da corte em geral, das festas e tudo mais. Ela se afastou de... Só vivia ali no quarto com o Paulo. E aí começou a rolar um boato que deixou o Paulo assim muito nervoso, muito estressado, magoado, porque a cidade, né, as pessoas começaram a mencionar, todo mundo na cidade começou a fofocar de que a Lúcia estava sustentando o Paulo, que o Paulo tinha virado um cafetão. E isso deixou muito magoado e a Lúcia ficou sabendo disso. E quando a Lúcia ficou sabendo disso, o que ela fez? Ela voltou a frequentar a corte, né? Começou a frequentar tudo e começou novamente a trabalhar como prostituta. Só que assim, ela ficou 880 com o Paulo. Ao mesmo tempo que ela era aquela mulher meiga, doce, recatada, que às vezes até ficava, né, com vergonha de certas coisas, ao mesmo tempo que ela era desse jeito, ela era devassa. Então ela tinha esses dois lados assim muito aflorado, muito aflorado. Acontece que chega um determinado momento da história que a Lúcia fica doente. A Lúcia fica doente e aí você tem todo o desenrolar da história que eu não quero mencionar. Mas vamos lá para alguns detalhes. Por que Lucila? Dentro do romantismo, isso eu aprendi na escola, que era uma das matérias que eu gostava bastante na parte de literatura. Dentro do romantismo é muito normal os autores brasileiros escolherem nomes que eles têm um significado com a história. Então, por exemplo, o nome de Lucila é o nome de um vagalume que vive na lama. E por que o José de Alencar escolheu esse nome para Lúcia? Porque o vagalume seria a Lúcia e a lama seria a prostituição. A lama seria o corpo dela. Porém, a Lúcia, ela tem uma alma e essa alma ainda brilha. Olha que coisa bonita, gente. Isso eu aprendi na escola, tá? Eu não... Apesar que isso tem aqui no livro, isso é mencionado no livro, lá na introdução e tal. E no prefácio também isso é explicadinho, então meio que eu retomei isso na minha cabeça, mas eu lembro que eu aprendi isso sobre esse livro. Eu não li esse livro no colégio, mas eu tive uma pequena aula sobre ele, eu lembro. E eu achei super bonito. Então, assim, a Lúcia, apesar dela ser uma prostituta, ela é uma pessoa que ela tem uma alma. Ela é uma pessoa. E assim, você vai lendo o livro, ele parece ser assim tão previsível, sabe? Ultimamente, eu ando lendo muitos livros que assim, tipo, vai acontecer tal coisa, depois acontece uma reviravolta, e enfim. Aí você tem toda a história da Lúcia. Por que a Lúcia virou uma prostituta? Então, o José de Alencar, né, o Paulo, ele vai contar toda a história da Lúcia, desde quando ela era pequena e de tudo que aconteceu. E aí você entende por que ela virou prostituta, por que ela é desse jeito, tudo que ela fez, gente. Vocês não têm noção do que essa mulher fez pra proteger a família dela, pra proteger a honra da família. Então, no romantismo, você tem muita questão da moralidade. E qual que é a moralidade desse livro aqui? É a pureza da Lúcia. Você fala o seguinte, mas a Lúcia era uma prostituta. Mas ela era uma prostituta no corpo, porque na alma ela não era. Aí você tem que ler o livro para saber por que a Lúcia tem uma alma pura e tem a questão do sacrifício. Para ela ter essa moralidade, né? Para o livro terminar com uma moral, a Lúcia tem que se sacrificar. Então, existe também um sacrifício aqui no livro. Então, assim, gente, é um livro que eu gostei muito. O final dele me surpreendeu bastante. O final desse livro é triste. Sim, é um final triste. Triste, triste, triste. Porém, é um final bonito. É um livro maravilhoso. Continuo amando José de Alencar. E é isso, gente. Leiam Lucila. Esquece, gente, essa coisa de que, tipo, é livro de matéria de vestibular e etc. Porque é um livro maravilhoso. E esse livro aqui também ele entra pro meu projeto de 100 livros essenciais da literatura brasileira, ok? Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!